Olha, pessoal, como dizem os jovens, tô gag. Eu fiquei perplexa com a sentença da juíza Elizabeth Machado Loura em relação a Monique Medeiros, que foi julgada pela morte do filho Henri Borel. Aqui a gente tem um exemplo claro de uma pessoa que quis ser mais feminista do que o feminismo. E eu, como feminista, tenho lugar de fala para fazer essa crítica. Normalmente a internet se divide por qualquer bobagem, vira aquela polarização insuportável onde ninguém ouve ninguém, mas dessa vez aconteceu um fenômeno muito raro no debate público brasileiro. A indignação foi geral. Não houve dois lados nessa história. Da esquerda à direita, o sentimento de revolta e asco foi exatamente o mesmo. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, falou em perplexidade, né? Do mesmo jeito que eu, disse que vai manter a demissão da Monique, que é servidora municipal. Vi muitas feministas se manifestarem contra os argumentos que a juíza colocou no papel. A condenação do ex-vereador Jairinho a 43 anos de cadeia cumpriu o que a sociedade esperava. Foi uma punição pesada, mas justa e indiscutível, porque ninguém tem estômago para derramar uma única lágrima por um agressor desses. O problema, de verdade, a surpresa que chocou todo mundo, ficou na outra ponta da canetada da juíza. Ela decidiu conceder perdão judicial para a mãe do menino, Henri, a Monique Medeiros. E para justificar essa escolha absurda, a juíza simplesmente abandonou os fatos que constavam nos autos e resolveu redigir um discurso cheio de conceitos errados. Ela alegou textualmente que a Monique acabou na condição de vítima do machismo da sociedade, do linchamento promovido pelas redes sociais. Só que tem um detalhe técnico fundamental. Quem rebaixou a acusação de Monique de homicídio para forma culposa, ou seja, quando não há intenção de matar, foram os jurados e não a juíza. O tribunal do júri funciona de um jeito muito específico. Cidadãos comuns são convocados, assistem aos depoimentos, analisam as provas técnicas, ouvem as testemunhas e decidem se o réu teve ou não o dolo, né? Que é a vontade consciente de cometer o crime ou de assumir o risco de cometer um crime. Esses jurados ouviram centenas de horas de discussões, debates exaustivos para concluir que a conduta da Monique foi omissão. A partir do momento em que a sociedade civil tomou essa decisão soberana, o trabalho da juíza deveria ser estritamente técnico e discreto. Fazer as contas da pena que a legislação determina para o crime de omissão. Em vez de cumprir essa tarefa simples e sumir dos holofotes, a juíza confiscou o microfone do veredito para militar. E militou muito errado. Transformou o momento da aplicação da lei em uma defesa quase apaixonada da ré, sob a alegação de que a opinião pública agiu com misoginia. É aí que a narrativa começa a desmoronar completamente. O Instituto do Perdão, no nosso Código Penal, tem regras muito severas. Ele não foi criado para o magistrado fazer caridade, fazer média com pautas importantes ou fazer sinalização de virtude na internet. A lei desenhou perdão judicial para cenários muito específicos nos quais a própria consequência do crime atinge o autor de um jeito tão devastador e brutal que a sanção do Estado perde o sentido. A ideia da lei é reconhecer que o sofrimento íntimo do indivíduo já é tão gigante que mandar essa pessoa para prisão não traria nenhum resultado prático, porque a própria realidade já aplicou o pior castigo possível. Se a soberania dos jurados já havia sacramentado a falta de intenção da Monique, o uso do perdão até poderia carregar alguma lógica humana se a juíza focasse única e exclusivamente no sofrimento do luto materno. Se ela dissesse que só isso, tá? Que a dor de perder um filho nessas condições preenchia o requisito da lei, o debate seria estritamente técnico. Mas o erro da juíza fica evidente quando a gente lê os motivos extras que ela teve audácia de colocar na sentença. Ela não baseou a clemência na dor da perda do filho, ela preferiu pautar a decisão pelo massacre virtual que a ré sofreu na internet e pelas condições difíceis que ela encontrou dentro da prisão. Ora,
comentários agressivos no Instagram, ataques no Twitter ou a crueza que a gente sabe do nosso sistema prisional não são motivos previstos em lei para aliviar a punição de ninguém. Se o judiciário resolve usar o comportamento das redes sociais como moeda de troca para diminuir condenação, direito penal vira uma bagunça completa, perde qualquer estabilidade jurídica e a gente, tá ali, rasgando a instituição. A juíza insistiu muito na tese de que a sociedade cobrou de Monique o comportamento de uma mãe perfeita e que a revolta contra ela aconteceu por puro machismo. Essa afirmação esconde o óbvio e ofende a nossa inteligência de uma forma direta. A fúria das ruas contra a Monique foi muito maior do que contra o próprio Jairinho por um motivo simples, que não tem relação nenhuma com machismo estrutural. A sociedade reagiu com horror ao rompimento do pacto biológico e social mais antigo e sagrado da nossa espécie. O dever de proteção que uma mãe tem com seu filho pequeno. Essa revolta coletiva que a gente viu explodiu porque todo mundo espera que o amor e o vínculo afetivo bastem para que uma pessoa blinde a sua cria contra o perigo. E a Monique falhou no básico na hora de agir. Ela sabia das agressões anteriores, ela viu os sinais físicos no corpo do menino, ela ouviu os relatos do medo que a criança sentia e escolheu o silêncio, e escolheu se omitir por pura conveniência. Colocar esse choque moral legítimo das pessoas na conta de um preconceito de gênero é uma distorção perigosa. Validar esse tipo de comportamento em uma decisão judicial abre as portas para manter a negligência criminosa em um salvo-conduto inadmissível. Isso tudo nos leva a um problema muito atual e que cansa profundamente quem acompanha o debate público. A incapacidade que uma ala ruidosa do ativismo tem de separar contexto de causa. Virou uma moda insuportável tentar transformar qualquer mulher que se senta no banco dos réus em uma vítima passiva das estruturas patriarcais da sociedade. É um roteiro manjado que a gente já viu acontecer em outros casos famosos, incluindo de Elisa Matsunaga. Até hoje, algumas pessoas tentam explorar a ideia de que o crime da Elise aconteceu só por causa dos abusos do marido. Passam um pano bastante conveniente para o planejamento frio, para a execução do tiro e para o esquartejamento do corpo por pura conveniência de discurso. Mas deixa eu deixar as coisas bem claras aqui, porque a gente precisa de honestidade intelectual sempre. Existem mulheres que matam os maridos em legítima defesa. Existem esposas que passam anos presas num terror doméstico horroroso, sem ajuda de ninguém e que reagem no limite do desespero para salvar a própria vida. Isso é um fato. Essas cidadãs merecem o apoio total da sociedade, o amparo absoluto da lei, o acolhimento do Estado. O problema grave começa quando o ativismo tenta misturar esses casos de martírio real com crimes de pura barbárie ou omissão covarde. Essa mania de achar uma desculpa social para toda e qualquer atrocidade comete o pior erro de todos. Destrói a credibilidade da própria luta das mulheres. O feminismo legítimo, aquele histórico que de fato move as estruturas do mundo, nunca buscou privilégios, facilidades ou impunidade das mulheres. A pauta central sempre foi e continua sendo a busca pela igualdade real em absolutamente todas as esferas da vida. A gente está falando da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, de garantir o acesso livre aos mesmos cargos políticos e de liderança, além da óbvia igualdade moral e jurídica perante o Estado. Mas o que esse ativismo moderno parece esquecer é que buscar a igualdade em tudo significa, antes de qualquer coisa, aceitar a responsabilidade por tudo. Significa encarar as cidadãs na condição de adultas completas, dotadas de livre-arbítrio, plenamente capazes de fazer escolhas conscientes e, por consequência, responsáveis pelas consequências das suas decisões. Não dá para querer igualdade na hora do bônus e pedir o tratamento de criança incapaz na hora do ônus. Quando a juíza trata a Monique Medeiros como um joguete indefeso, como uma criatura sem discernimento que não conseguiu perceber o perigo horroroso que rondava o próprio lar, ela comete
a expressão máxima do preconceito. Ela reduz a mulher à condição de uma eterna subdesenvolvida mental que não responde por si mesma. É o velho paternalismo de sempre, aquele mesmo machismo de antigamente que dizia que as mulheres não tinham capacidade para votar, trabalhar, gerenciar os próprios bens porque eram frágeis, influenciáveis demais. A única diferença é que agora esse discurso ultrapassado vem maquiado aí com verniz de ativismo e usa as palavras bonitas da moda acadêmica para parecer moderno. A armadilha desse tipo de militância que a gente está vendo nesse caso, e já viu em outros casos de acusação de assédio, por exemplo, é gigante e assusta quem preza pela segurança do direito no país. Uma estrutura de justiça que decide absolver ou aliviar o castigo de alguém com base no gênero cria caminhos aterrorizantes. Se hoje o tribunal aceita o viés ideológico para passar a mão na cabeça de uma ré que desperta a simpatia da pauta do momento, amanhã esse mesmo critério subjetivo pode servir para condenar uma inocente sem nenhuma prova. A lei precisa ser cega para os privilégios e atenta para os fatos dos processos. As mulheres não precisam de facilidades biológicas na hora do julgamento e muito menos dessa indulgência que nos trata como incapazes de lidar com o mundo. O que nós exigimos é o cumprimento rigoroso da lei, sem bônus, sem ônus por causa de estereótipos. O magistrado que tenta suavizar a culpa de uma omissão grave por meio de teses vitimistas erra o alvo por completo. Ele apequena a importância do direito, enfraquece a proteção das crianças e, no fim do dia, ofende profundamente a inteligência de mulheres adultas, independentes e totalmente conscientes de sua autonomia e dos seus deveres. Quem escolhe caminhar com as próprias pernas e viver em liberdade absoluta recusa esse tipo de tutela. Eu tô fora, não preciso disso não. Antes de fechar, eu tenho uma indicação para esse fim de semana. Você já deve ter ouvido falar que o Meio tá com um novo lançamento, o episódio 2 do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros, os partidos. Mas eu vim aqui hoje reforçar porque entender a origem dos partidos é entender por que o Brasil é o que é e porque as pessoas são o que são dentro dele. E a gente discute tanto essa questão do comportamento aqui, né? Pois é, agora você mergulha nesse papo também com o Pedro Doria, que vai a fundo nessa investigação. Ele mostra como cada partido nasceu para responder a uma necessidade humana, real, e por que parou de responder. É um conteúdo indispensável para a gente assistir antes de ir às urnas em outubro. Mas é claro, só assinantes premium do streaming do Meio. Então, assine para assistir. Até a semana que vem. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do Meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é pra entender a nossa política de trás pra frente e chegar em 2026 sabendo o que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do Meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.